Pam pararam pararam pararam, pam pararam pararam pararam, pam pararam 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 pararam. Favela. Pam pararam pararam pararam, pam pararam pararam pararam, pam pararam 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi. Vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam pararam pararam, pam pararam pararam pararam, pam pararam 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 pararam. Favela. Olá, esse é mais um Memória Viva e hoje entrevistando uma das figuras, acho que uma das mais importantes da produção acadêmica do Brasil. A gente vai conversar hoje com a coordenadora do Dicionário de Favelas, Marielle Franco, Sônia Fleury. Conta pra gente a primeira imagem que veio na sua cabeça quando você se entende Sônia. Olha, a primeira imagem que eu me lembro, né, a primeira imagem da minha infância, com 4 anos, foi o dia que o Getúlio morreu. É uma imagem política. Então, acho que aí eu me entendo por gente que eu ia ser um ser político. Eu estava na casa do meu avô, aqui no Rio, que era getulista, esse quadro do Getúlio, né, do PTB, e eu vi meu avô desmoronar quando ligaram o telefone, e isso para mim foi uma imagem fortíssima, a ideia de que alguma coisa tinha mudado no país, para sempre. Então, essa é a imagem mais tenra que eu tenho de 4 anos de idade. Quando você pensa na sua família, né? Você está falando do seu avô, que é essa imagem que te linka com a política. Você é uma cientista política, uma psicóloga social. Você tem inúmeros predicados, né, Sônia? Fala um pouco da sua família. Quais são as influências que você traz até hoje? Veja, eu tinha 2 polos. O Brasil estava mudando e tinha a decadência, né, do latifúndio, e eu tinha um avô latifundiário, né, essa coisa foi caindo, e o outro avô, que era esse Brasil moderno que estava sendo construído, funcionários públicos construindo o Estado moderno, com Getúlio e tudo mais. Portanto, o lado latifúndio odiava o Getúlio, que mandou queimar a produção de café e tudo mais, enquanto o outro lado incensava esse grande representante do Brasil que estava se construindo. É claro que o meu avô daqui do Rio, né, getulista e tudo mais, eu tive muito mais proximidade com ele, mas o outro eu via também a forma com que ele lidava, né, na fazenda. As pessoas chegavam e aquela forma dura de falar com as pessoas e tudo mais, tratar as pessoas. A minha avó da fazenda, ela não comia na mesma mesa que os filhos e o marido. E a minha avó, do lado de cá, urbana, né, do meu avô urbano, era filha de poloneses, uma mulher de cabeça completamente aberta, né? Mas também essa é outra influência grande, porque os poloneses, no caso do meu avô, né, bisavô, que veio para cá, e consideravam os brasileiros um horror. Então, as filhas supostamente deveriam todas se casar com europeus ou filhos de europeus, porque os brasileiros eram todos sifilíticos. E claro que elas todas casaram com os sifilíticos, porque não tinha outros homens. Então, são muitas contradições. Essa coisa de uma imagem de ter da Europa, de nobreza, de termos o brasão, a imagem do latifúndio decadente, a imagem do Brasil moderno. Essas são imagens muito políticas que construíram a minha identidade o tempo inteiro, lutando às vezes contra uma, favorecendo outra, mas assim, enquanto criança eu fui criada nesse contexto. Fala da sua mãe. Da minha mãe. A minha mãe era dessa parte polonesa, né? que achava que a Europa era o máximo, que tudo daqui era um horror. Mas a minha mãe, ela estudou no Colégio Santa Maria, que era o colégio das moças de elite de Belo Horizonte. Então, ela era uma pessoa culta, falava francês, como naquela época as pessoas cultas deviam saber falar francês correntemente e tudo mais. E se casa com um fazendeiro, né, meu pai, que vai viver na roça, numa realidade completamente diferente do que ela imaginou
né? E a minha mãe era uma pessoa muito crítica. Ela chegava na sua casa, podia estar tudo perfeito. Se tivesse uma coisa errada, ela descobria aquela coisa para te jogar na sua cabeça, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela nos impulsionava, porque ela foi a cultura. A cultura entrava na nossa vida pela minha mãe. A gente morava na roça, não tinha luz, não tinha nada, mas assim, estava a lareira, declamávamos poema, fazíamos teatro, líamos Monteiro Lobato, sabe? Era a mamãe que sempre exigiu da gente tudo isso, né? Nos colocou nesse mundo. E eu fui parar na escola, assim, para ficar um ano inteiro na escola, quando eu tinha 10 anos. Até lá, a minha educação foi sempre um pouco complicada, porque a gente morava em fazenda, aí, claro, tinha essa história de ser uma elite de fazenda também. Então, meu avô contratou lá uma preceptora para nós, mas aí mamãe ficava com ciúme, mandou a preceptora embora, porque outra mulher na casa dela, ela não ia aceitar, né? Então, ela era ciumenta. Então, a gente não tinha aula. Nós passávamos o ano inteiro subindo em mangueira, pé de goiaba, não sei o que e tal. Quando chegava, vovô foi lá na Secretaria de Educação do Estado, arranjou os manuais todos da Secretaria de Educação. Nos últimos 3 meses, a mamãe dava aula para a gente, enfiava aquilo tudo, o conteúdo de um ano na cabeça da gente. E papai fez um acordo com a diretora do grupo escolar, lá em Sete Lagoas. Nós tínhamos que ir para fazer as provas finais. E o grupo nos aprovava sem a gente ter ido lá. Então, nós íamos de roupa, sem uniforme, não sabíamos nos comportar, porque tinha fila, nós não sabíamos o que fazer na fila. Quer dizer, era o total... E tínhamos que tirar dos primeiros lugares, senão a mamãe matava a gente, porque era o prestígio dela que estava em jogo como professora. E depois, quando nós fomos para a cidade, aí eu e minha irmã já tínhamos ido embora, então a mamãe se tornou professora de línguas, de inglês e francês, nos colégios em Sete Lagoas. E sempre foi de uma exigência absurda, a ponto que, quando nós fomos para a universidade, fomos primeiro eu e minha irmã, que eram muito próximas de idade, depois começaram a ir os outros, né? E aí a minha mãe disse para o meu pai que eles não iam ficar atrás. Todos os filhos iam formar na universidade, imagina se eles dois não iam. E foi muito interessante isso, porque meu pai tinha perdido a fazenda, o que quer dizer que você sai da fazenda, que você é dono de tudo, e você vai para a cidade, você não tem profissão nenhuma. É uma coisa absurda, né? Você não sabe, não tem profissão. Então, ele conseguiu lá um emprego horrível na cooperativa de leite de lá, porque conhecia as pessoas, mas era um emprego muito subalterno e minha mãe não se conformava com isso. E aí ela disse, vamos estudar. Eles tinham feito, na época deles, até o 5º ano, que seria o primeiro ano científico ou normal, já na minha época, né? Então, eles pegaram a coisa de madureza, e ficaram estudando, acordavam às 4 horas da manhã, estudavam até às 5h30, depois meu pai tinha que ir para o trabalho, e entraram numa faculdade, abriu faculdade lá em Sete Lagoas, minha mãe se formou em letras, e meu pai se formou em advocacia, e depois fez concurso e deixou ela super bem, porque ele virou da advocacia da União e tal, mas isso minha mãe empurrando, entendeu? Que nós tínhamos que ser os melhores, tínhamos que ser isso. Minha mãe era muito exigente, para bem, né, para a gente. Eu acho que foi muito importante, ela exigia dela e do papai também, porque talvez ele tivesse se acomodado, e ela não deixava se acomodar, né? A gente está com a equipe aqui ouvindo, e eu tenho certeza que eles conseguem ver no seu perfeccionismo, na sua força, na sua capacidade de produzir, de formular política, de pensar política, de olhar para o mundo. A brabeza do meu avô da roça. A gente consegue ver cada pedaço da sua família em você e como você personifica isso. Mas eu queria que você falasse da sua filha. Ah, minha filha é uma maravilha. A minha filhota Júlia, atualmente, ela é professora na universidade em Viena. Não em Viena, em Krems. Ela foi da Universidade de Viena, agora ela entrou por concurso na Universidade de Krems. Na área de política, ela fez uma trajetória completamente diferente da minha e acabou chegando no
mesmo campo de trabalho, e hoje a gente troca figurinha e tal. Ela trabalha com o tema dos imigrantes, né, da imigração, que é o grande tema dos excluídos na Europa. Então, a gente tem um diálogo hoje sobre as questões de exclusão, cidadania e tudo isso, que é muito bom. E foi, assim, uma menina que só trouxe alegria. É mais caretinha do que eu em muitas coisas, mas depois de um certo tempo ela foi para o SEAT, né? Depois, primeiro ela não estava no colégio também mais com a cara dela. Depois ela cansou daquela cara e resolvemos botar no SEAT, que só tinha filho de maluco. Então, aí ela... É interessante, porque a Júlia, ela se impôs. Por exemplo, no SEAT, podia ter sido sujeita a bullying, porque ela era uma pessoa mais centrada, tradicional, super rigorosa com as coisas dela, de estudo, de tudo isso, um pouco da educação da casa, da família e tudo mais. E lá, aquele bando de gente mais desbundada, e eles adoravam a Júlia, ela também. Quando eu fui para os Estados Unidos, ela estudou em Georgetown, né? E de lá nunca mais voltou para o Brasil, porque se casou, foi morar na Áustria e tal. Tem 2 netinhas lindas que eu tenho. A gente estudava por prazer. O conhecimento para nós entrava pelo prazer, pelo desejo, e não pela instituição. Então, essa é uma das marcantes da minha vida. Eu não ligo para instituições, não dou a menor bola. Eu gosto de fazer as coisas, gosto de conhecer, gosto de realizar, mas a coisa institucional, a burocracia, tudo isso não me diz respeito, razão pela qual eu também nunca quis fazer carreira dentro das instituições. Sempre tentei fazer o trabalho que eu gosto de fazer. Essa foi uma das coisas que eu acho que marcou e marca a minha vida inteira. Quando nós mudamos para as 7 Lagoas, saímos da fazenda para 7 Lagoas, meu pai tinha construído uma casa muito bonita num bairro novo, então um bairro que ainda tinha pessoas mais simples que moravam. Do nosso lado morava uma família de operário, um operário ferroviário. E a mãe espancava os filhos toda tarde. Todo dia ela batia nos meninos. E a gente via, porque a nossa casa era de 2 andares, a gente lá de cima via. Aí a mamãe foi lá falar com ela, dona Helena, perguntar por que ela batia nos meninos. Aí ela disse, menina e meninos. Aí ela disse que batia porque eles não conseguiam estudar, não tiravam nota boa. Enfim, ela era analfabeta, também não sabia o que fazer, a não sei espancar. Aí a mamãe fez um trato com ela, falou assim, você não bate nunca mais nos seus filhos, e meus filhos, cada um deles vai educar o seu filho, um deles. Cada um vai ser responsável pelo outro, e todos vão passar de ano, tudo vai se resolver. E foi isso que aconteceu. Então, as famílias ficaram bastante unidas. Um deles é gerente do Banco do Brasil e tudo mais, mas nós éramos responsáveis, cada um assignou a cada um você por esse, e quase todos viramos professores, ou seja, essa ideia de educar os outros também sempre foi parte da história da família. Você é uma mulher muito forte, e a gente ainda vive sob a égide do patriarcado, do machismo, do sexismo, né? Isso está presente ainda hoje no século XXI. Você acabou de dizer que é uma mulher anti-institucional, você é uma mulher que faz por prazer, que busca o conhecimento por prazer, isso é parte inerente da sua existência. Agora, isso é um processo duro dentro das instituições, você tem que enfrentar muita resistência. E, na maioria das vezes, a produção acadêmica, a vida acadêmica, a construção, a formulação das mulheres dentro dessa sociedade é invisibilizada. Então, para nós é importante, tanto essa pesquisa a seu respeito, quanto dizer o quanto você tem prestígio nacionalmente e internacionalmente na sua produção, na sua construção, enquanto acadêmica, enquanto alguém que ama a busca pelo conhecimento. E parte da carta, né, de homenagem depois da sua saída da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, diz o seguinte: com Sônia aprendemos que renovação é construir sempre novos passos para defender de forma intransigente a democracia e os direitos sociais. Essa frase resume você. Eu queria
que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, né, de passar por esses espaços. Você passou pela Abrasco, FGV, né, onde você devolve as medalhas, né, a sua carta. A FGV é uma carta muito forte, mostra a sua força, a sua personalidade, a sua anti-institucionalidade, mas mostra alguém que tem compromisso exatamente com isso, com a defesa incondicional da democracia e dos direitos sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sou uma feminista tardia. Eu não fui do movimento feminista. Tenho uma irmã que é liderança em Minas desse movimento e tal, mas não fui. E nem percebia assim, o tanto de barreiras que eu enfrentava por ser mulher. Só hoje, então, tardiamente, eu sou feminista que, reconstruindo a minha história, eu vejo quantas vezes eu fui boicotada. Né, nas instituições que supostamente eram progressistas, por exemplo, no Partido Comunista. Né? Enfim, várias situações nas quais, por ser mulher, fazia-se um complô para que eu não assumisse as posições de mais importância e tudo mais. Mesmo no SEBS, eu fui presidente, né, do SEBS na refundação, que eu fiz muito mais recentemente, mas quase tudo que estava lá dos editoriais da revista e tal, eu que escrevia, mas nunca assumi uma posição, e isso hoje me parece muito claro que eram barreiras, porque ali que eram os homens sempre que assumiam as direções e as posições de tudo. Né? Agora, eu tenho assim, a característica pessoal, né, que eu atribuo assim, a ser filha de Ogum, que eu compro briga facilmente, entendeu? Eu saio com minhas espadas e lança e ai de quem estiver na minha frente. Então, quer dizer, não me custava tanto enfrentar essas coisas, porque eu entro numa briga e vou fundo nela. Mas é claro que tive muitos momentos na vida em que essas situações foram violentas, de violência comigo. Né? Eu posso te dizer, por exemplo, se era para substituir um companheiro que estava saindo da direção da minha cédula do Partido Comunista. E eu era o cargo seguinte ao dele, então, supostamente, seria eu. E aí, um outro companheiro disse, olha, eles armaram uma situação, então vão propor o terceiro, e não você. Que, para mim, eu nem estava preocupado com isso, porque é meio que óbvio, mas aí eu já entrei na briga. E eu entro fortemente. Eu entrei e disse, olha, cheguei na reunião do partido e antes que alguém falasse qualquer coisa, eu pensei, eu tenho que falar antes. Aí eu falei, eu quero propor um nome. E aí fiz altos elogios, disse uma pessoa fantástica, capaz de fazer isso, que fez isso, que não sei o que lá, sou eu. Aí ficou todo mundo boquiaberto e ninguém podia dizer que eu não era aquilo tudo, porque não dava. Então, antes que propusesse um cara que depois foi ministro e tudo mais, mas que ia ser o que era para ser proposto. Então, eu vou com esse espírito, entendeu? Se é para ir... Então, eu me defendi. Eu defendi a democracia para o país e me defendi das formas autocráticas e patriarcais durante toda a minha vida. Mas uma coisa com um custo relativamente alto, né, nessa história. Ainda é um custo alto? Olha, eu acho que sim. Eu acho que essa coisa mudou no sentido que há mais reivindicações das mulheres, assim como há mais reivindicações dos negros e tudo mais. Mas é uma sociedade ainda extremamente patriarcal e eu acho que isso explica, né? Por exemplo, o voto... Agora saiu essa semana a diferença entre o voto das mulheres jovens, dos homens. Os homens conservadores e as mulheres mais progressistas nas questões de comportamento e tudo mais. O que pode explicar isso? As mulheres andaram e o mundo avançou e os homens sentem que estão tirando o tapete deles, da situação que eles viviam. Não raciocina isso necessariamente, mas você vê isso se expressando eleitoralmente, quando votam num sujeito como o Bolsonaro. Como você explicar que pessoas que na convivência pessoal, familiar, são pessoas que têm valores democráticos e tudo mais, e que votam num sujeito que representa uma imagem da ordem que parece estar sendo perdida.
né? Então, acho que hoje em dia ainda é assim, e a gente vai ter que enfrentar isso a vida inteira, né? A vida inteira. Eu fui formada em Belo Horizonte, né? Eu fiz psicologia lá, trabalhei como psicóloga social, e ali foi realmente o grande espaço da minha formação como intelectual e tudo mais. Então, o negócio da reforma sanitária, tudo isso entra vários anos depois, quando eu vim para o Rio. Nós vivíamos uma situação de ditadura. Já que eu entrei na faculdade, eu era excedente, então teve a luta dos excedentes, aquela coisa toda. E a hora que eu entrei na faculdade, tinha uma assembleia com o Zé Dirceu num caixote. Mais icônico do que isso não tem, né? A gente lá... Então, eu entrei no mundo da política. Eu já tinha, assim, em Sete Lagoas, eu fui expulsa do colégio interno, e aí, depois, as freiras... Meu pai foi lá, fez um acordo com elas que eu podia ficar externo, externato. Eles ainda estavam na fazenda. Aí, quando acabou o ginásio, eu fui para um colégio que era o científico, que era um colégio que tinha 500 homens, era um colégio masculino da cidade. Meu pai, inclusive, tinha estudado nesse colégio, tudo tradicional, colégio masculino. Porém, como era o único científico, ele era obrigado a aceitar mulheres. Só que as mulheres não iam para lá, porque ficavam inibidas de ir para um colégio masculino. Então, nós éramos 5 mulheres e 500 homens. E eu, no primeiro ano, me tornei presidente do diretório. Virei, assim, a líder do colégio inteiro. Entendeu? E ali já teve uma situação que não tinha nada... Enfim, nós fizemos a primeira e única passeata da cidade, os meninos... Era uma questão de disputa entre colégios e tal, eleição do diretório lá, estudantil, e nós fomos... Mas como era ditadura, nós começamos a ser perseguidos pela polícia política. E nós tínhamos 16 anos, éramos tudo de menor, né? E aí eles identificaram 4 pessoas. Era eu, porque era presidente do meu colégio, o meu vice, que é um médico, o Cláudio, e 2 meninos bem bobos que tinham arrombado a união colegial e tinha caído a caderneta de estudante de um e uma caneta do outro com o nome deles. Bom, aí a polícia política vem para Sete Lagoas para nos vigiar, e aí os rapazes que já estavam politizados, estavam na faculdade, que eram de Sete Lagoas, vêm para nos explicar o que estava acontecendo. E disse, olha, os padres desse colégio, são padres espanhóis, são todos progressistas. O que eles querem são os padres. De maneira que vocês têm que ter cuidado do que vão falar. E aí nos treinaram tudo que podia falar, não podia falar e tal. Como eu era a líder do colégio, e claro, aí eu inaugurava torneio de futebol, aqueles negócios todos, dando chute inicial na bola, os meninos faziam aquela coisa, tudo era uma maravilha. Os 500 homens me admirando, você já imagina, uma maravilha. Adorava aquele negócio. Aí, quando eles jogaram a primeira urna para fora, eu chutei a urna. Porque falaram, chuta, eu fiz a mesma coisa, só que não era bola, estrupiei o meu dedão, ficou tudo preto, não sei o que lá. Aí eu veio a polícia e nós fomos convocados para ir à delegacia para um depoimento. E eles nos seguiam, eu ia para a hora dançante, ficava a polícia seguindo para a gente, tudo relado. Aí fomos. Né? E meu pai botou na caminhonete os 4 de menor e fomos para prestar o depoimento. E eu resolvi usar todas as prerrogativas que tinham me ensinado que uma pessoa podia fazer nessa situação, porque eu era muito abusada, sou até hoje. Aí o delegado perguntava, eu falava, depois eu falava para o escrivão, leia para ver se o que eu falei. Não, exatamente, por favor, trocar isso, palavra por ela. Fiquei abusando ali daquela coisa. Estava achando interessante e divertido aquilo. Aí o delegado vira e fala assim, eu soube que a senhora, você, menina, né, chutou a urna que está com o pé machucado. Sabe que estava com o pé machucado? A polícia política? Mentira. Aí ele mandou eu tirar o sapato para mostrar. Aí eu acabei, né? Com 16 anos, fazendo aquela coisa toda. E aí meu pai vira e fala assim, senhor delegado, eu sou tenente da reserva da Segunda Guerra Mundial.
E filha minha não tira sapato na frente de homem nenhum. Como quando o homem tivesse pedido para eu me despir. Aí o homem pediu 1000 desculpas, papai me salvou, pegou nós todos e levou a gente para tomar um picolé de queimadinho, que era a melhor coisa que tinha na cidade, para comemorar. Então, minha família tinha isso. Meu pai não ia me deixar na mão numa situação dessa. Mas foi uma época de politização, isso que eu quero dizer, grande politização. Nós nos vimos dentro de um redemoinho que não era para pegar a gente, mas e fomos politizados ali também, né? E entramos na faculdade, aí já era a política mesmo, completa. Não tinha aula, a polícia cercava a faculdade, a gente morava ali, não podia sair, aquela loucura. E eu fui trabalhar na psicologia social, e nessa época de grande politização, quer dizer, ali tinham 2 alternativas na vida da gente, que a gente abraçava hora uma, hora outra, ou as duas, seja lá o que for, que era o pessoal de mais à esquerda que estava indo para a guerrilha do Araguaia, ou que estava sendo preso, né, no Ibiúna e tudo mais. Enfim, então a gente estava naquele meio, nós apoiávamos, fazíamos tudo que podia e tal, ou o desbunde, que era a contracultura. E aí era droga, sexo e rock and roll. E a gente ficava entre um e outro, transitando entre um e outro. Né? Então, essa foi a formação política que eu tive, uma formação, ademais, do ponto de vista pedagógico, foi fantástico o setor de psicologia social. Aí eu aprendi a dirigir um centro como hoje, como outros que eu já dirigi e tudo mais, interlocução com pessoas de formações disciplinares completamente diferentes umas das outras. Era fantástico. Ali a gente trabalhou com o Foucault, trabalhou com o Lapassade, foi uma experiência incrível. Mas ficava no meio dessa doideira, transitando. Né? Eu não estava na política, eu não era dentro de partido nenhum, mas eu era simpatizante. Então, tinha reunião lá no lugar que a gente morava, na república que a gente morava. Eu ia toda quarta-feira em vez de ir para a aula, eu tinha que fazer uma aula da medicina, que era de neuroanatomia, pegar aquele cérebro. Eu fui lá formar um negócio horroroso. Eu fui uma vez, nunca mais fui, porque eu ia toda quarta-feira no DOPS visitar os presos políticos, porque como eu não era de partido, mas era simpatizante, eu era avião, né? Levava recado, trazia recado, fazia essa coisa. Depois o professor, eu fui lá falar com ele, falei, vou arriscar, não custa nada arriscar dizer para esse homem por que eu não vi na aula dessa neuroanatomia. Aí eu falei, não vou porque eu estou indo no DOPS. Ele me passou. Quer dizer, ele devia ser de esquerda também, mas não sabia que ele só mexia com o cérebro, aquelas coisas, mas ele me passou e tudo bem. Mas nessa época, por exemplo, na área contracultural, foi o meu primeiro contato com favela. Porque a favela e as religiões de matriz africana eram contraculturais, porque a cultura hegemônica impedia que elas se manifestassem. Então, passamos a trabalhar com isso, levando a universidade até lá e trazendo eles para a universidade. Então, eu passei a frequentar o que hoje chama Conglomerado da Serra. Eu ia lá, meu pai de santo era lá, eu ia toda semana para lá, e ele passou a ser um dos gurus da gente dentro da universidade, o Miguel Ângelo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a questão de negro, com a questão de favela, com tudo isso, que não fazia parte da minha história até aquele momento. Como é que foi o primeiro contato, Sônia? Assim? O primeiro contato foi muito divertido, porque era assim, tinha um seminário da universidade, da extensão da universidade, depois eu soube que esse reitor, vice-reitor de extensão, era um cara espírita, mas até aquele momento não sabia nada disso. Esse vice-reitor promoveu um seminário sobre práticas curativas, alternativas, então chamou esse povo todo, porque ele era espírita e ele queria abrir a universidade para essa coisa. E eu fui. Aí eu estava chegando com uma amiga, encontrei com ela ali, falei, tudo bem e tal? Ela disse, não, eu não estou bem, eu estou com muita dor de cabeça e tudo mais. Aí tinha um cara favelado ali e disse assim, está com dor de cabeça, quer que eu tire? Aí botou a mão, não sei o que lá, e tirou. Tirou, aí o outro falou, quer que eu ponha? Começaram a brincar com a gente e ela sentia isso, sei lá porque ela sentia se tirou, se pôs. Aí eu me encantei, depois assistia às palestras e nunca tinha... Então eu entrei pela área universitária, pela área acadêmica
né, contracultural. E aí tive essa relação maravilhosa com esse pai de santo, que foi uma coisa... Eu ia para lá... E se eu te contar esse caso, esse Conta, então... que a gente quer saber. Esse, então, é assim, arrepiante. Eu gostava muito do Miguel, eu gosto muito de Búzios, né? E ele jogava Búzios e tudo mais, então eu ia lá com frequência para isso, mas também ia levar bolo no dia dele, fazer festa de aniversário da filha dele, essas coisas. Aí eu ia fazer concurso para ser professora na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E a gente tinha poucos textos naquela época, né? Livros sobre as coisas, os pontos, aquela lista de pontos e tal. Éramos 3 candidatas, as 3 trabalhávamos no mesmo setor de psicologia social. E aí eu ia levar uns livros na casa de uma, trocar com ela os livros dela, e era um dia anterior ao concurso. A prova escrita, né? Prova escrita. Aí eu, antes de ir, fui lá para o pai de santo e falei com ele assim: eu estou muito nervosa, nunca tomei calmante na minha vida e quero que você me acalme. Arranja um jeito de eu ficar calma nesse negócio. Eu estou agoniado, estou agitado, estou não sei o quê. Aí ele falou: como é que é o negócio? Eu contei toda a história, como é que funcionava a história. Ele falou: se você souber qual é o ponto que vai cair, você fica tranquilo? Eu falei: claro que fico. Nós, em vez de eu estudar, eu passei a tarde inteira a gente jogando búzios e dizendo: esse e aquele, esse é o mais provável. Aquele e esse é o mais provável. Não sei quantos pontos, e a gente passou a tarde inteira até que ele falou assim: é esse que vai cair. Aí eu fiquei furiosa, porque era o que eu menos sabia. E não tinha literatura aqui no Brasil sobre isso, e eu não tinha acesso a literatura francesa e tal, que estava começando, era um ponto. Ele falou: vai cair esse. Aí eu falei: não pode ser e tal. Aí fiquei muito brava. Fiquei com raiva, comecei a xingar. Aí ele falou assim: senhora, não briga não fica coisa. Sabe por quê? 2 coisas. Uma, você que decide. E a outra, esse jogo é de carta marcada, você não vai passar mesmo em primeiro lugar. Aí fomos para tal semana. Aí passei na casa da minha amiga, devolvi os livros, contei tudo para ela. E fomos para lá. Estamos lá na coisa, vem a banca, senta ali, tarará, vem a secretária da universidade, paramentada, com o saquinho com os pontos, não sei o quê. Então, e passa para uma candidata, passa para outra candidata, ninguém quis, aí eu tirei o ponto. Aí, no que eu tirei o ponto, não era o número que nós tínhamos na nossa lista. E aí, a minha amiga riu, eu fiquei assim e tal. Depois, quando eles leram, a lista deles tinha um número diferente, e era o ponto. Eu que tirei. E também não fui o primeiro lugar. E aí, minha amiga deu um berro na hora, assim, que ficou nervosa, né? E aí, pessoal, o que foi e tal? Eu falei: não, ela ficou um pouco nervosa por causa do ponto e tal. Eu falei: só falta pra gente entrar na casa da ciência e dizer que eu passei o dia jogando búzios, que aí no terreiro, que aí eles não deixam eu entrar nunca mais nesse negócio, né? A sua chegada no Rio de Janeiro, a sua relação com o Partido Comunista, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, eu tive, assim, a minha relação urbana é com o Rio de Janeiro, porque meus avós moravam em Ipanema. Então a gente morava na Rosa, e metade do ano a gente vinha morar aqui, aí meus avós cansavam da gente, devolvia a gente, e depois a gente vinha de novo, e ficava assim. Quando eles ficavam com saudade, puxava a gente. Quando enchia o saco deles também, que criança chateia, devolvia. Né? E a gente ficava, para criar esquizofrênico, era bem bom entre a roça, e a sociabilidade da roça e a de Ipanema. Então o Rio, para mim, era a cidade, porque eu fui morar depois em Belo Horizonte, eu já estava entrando na universidade com 17 anos, né? O Rio sempre foi. E aí depois minha irmã já estava morando aqui, nessa minha irmã mais próxima, e eu estava em dúvida, mas aí conheci um cara e resolvi vir atrás dele também, daqui. Um mineiro, mas que morava aqui e tal, pai da minha filha, não sei o quê. E vim para cá. E aqui eu me filio ao partido, né? Eu já tinha proximidade com toda a coisa política, mas com várias outras correntes, né? AP e tal. Mas aí eu me filio ao Partido Comunista. É engraçado, porque eu fui encontrar com o capa preta do partido ali na praia de Copacabana, né? É aquele que foi reitor depois da UFRJ, que morreu. Esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, ele era o capa preta, clandestino, não sei o que e tal. Aí, bom, o que era a questão do partido?
o partido tinha selecionado um grupo de pessoas intelectuais, tanto que estavam no setor público quanto que estavam na universidade, e que eles achavam que iam ter importância na conjuntura política brasileira para fazer um curso específico que era sobre o capital, lá em Moscou. E eu, quando estava namorando esse cara, antes de eu vir para cá, eu vinha eventualmente só para essas reuniões, mas eu lia o Capital lá sozinha, com as dificuldades que seja, e depois participava aqui desse grupo. Tinha pessoas de São Paulo, tinha eu que estava em Minas, e tinha esse grupo aqui. Então, essa experiência do partido foi reunir um bando de intelectuais, né, e mudar para Moscou. Aí fomos para Moscou, passei 3 meses lá na escola de quadros, não no curso regular de quadros, foi num curso... Eu não devia ter ido, porque eu tinha acabado de entrar nessa história do partido. Então, ousadia da minha parte de me mandar para Moscou. E eu acho que o meu companheiro, né, jogou com a ideia de que só vou se a Sônia for, porque ele achava que eles não iam ser maluco de deixar eu ir. Pois não é que deixaram? Aí ele teve que ir também. Então, acho que ele estava com medo, sinceramente, hoje eu acho que a questão era essa. Aí fui parar no Moscou, fizemos um curso que eu achei o melhor curso que eu fiz na minha vida, com um espanhol chamado Mancilla, que discutindo o Capital. E foi uma experiência péssima para o partido. Vários voltaram totalmente anticomunistas, falando mal. A outra virou Hare Krishna. Foi assim, e eu fiquei comunista ferrenha. Então, quer dizer, o único grande investimento que eles fizeram foi eu. Né? E depois, acabou que isso apareceu quando eu saí na lista do General Frota, né? Que foi... Essa coisa do Frota foi em 78, eu acho, 79, 78, 79, que no governo Geisel, o ministro do Exército, né, que era linha dura, achou que o Geisel, com aquela história de democracia lenta, gradual e segura, né, era um absurdo e que devia manter o fechamento, a repressão. E teve essa tensão entre, né, os mais abertos dentro dos militares e os que não queriam acabar com a ditadura de jeito nenhum. E o general Frota, esse general, fez uma lista de 97 comunistas que estavam em posições importantes dentro do Estado. Isso era para derrubar, era o golpe, era para derrubar o Geisel. E, na verdade, o Geisel o derrubou, né? E ele, enfim... E a gente não foi morto por causa disso. Mas, quando a lista foi publicada, foi bem difícil, porque estava lá meu nome, essa história de Moscou, e tal. Então, foi um momento assim que eu podia ter sido assassinada e não sabia por quê, né? Isso se eles tivessem ganho. Eles perderam, e tudo bem. Né? Então, foi essa assim... A história com o partido, e eu fiquei no partido durante bastante tempo, até quando eles expulsaram a gente, assim, botaram a gente para correr, porque, na verdade, o partido, com a volta dos exilados, especialmente a volta do Prestes, o partido rachou na discussão dos pretistas e os não pretistas, e nós, da nossa base, não éramos pretistas. E a base do sindicato dos médicos, que era muito junta com a gente, porque o SEBS funcionava lá, nós éramos da base do SEBS e tinha a base do sindicato, eles eram mais da linha prestista. E aí houve decisões da direção do partido para eliminar os prestistas. E nós fomos contra, não sendo prestistas, dizendo que tinha que ter discussão política no partido e não eliminar as pessoas. E aí fomos eliminados juntos também. Por ser democrata demais para aquele partido, fomos eliminados juntos. O lugar de militância nossa foi o SEBS, né, que era o lugar que não era todo mundo do partido, havia muitas pessoas que não eram, mas era o lugar que a minha base atuava na militância. Né? E foi daí que a gente chega a formular o SUS, a 8ª conferência, tudo isso foi construção dentro do SEBS.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Da centralidade da sua figura nessa construção na 8ª Conferência. Antes da 8ª Conferência, né, do NUSEBS, a gente... os professores da Medicina Social, do Instituto de Medicina Social, eu fui fazer lá o Instituto, então também... Só que eles não davam diploma de mestre em medicina para quem não era médico. Então eu fiz só uma parte lá e foi sociologia no IUPERJ na época. Mas ali começou a meu trabalho na área de saúde. E foi engraçado, porque o Arouca foi falar lá, e a tese dele tinha Foucault e Marx, e o Arouca estava vindo de São Paulo para cá, e o Arouca falou aquele negócio todo, e eu meti da besta, como sou, fui para ele, falei que não era nada daquilo, porque eu tinha estudado o Capital, porque PPP. Saindo de lá, o Arouca falou, vem trabalhar comigo. E era aquela gracinha de pessoa que só agregava, né? Aí, na verdade, eu vim aqui na ENSP, na época, mas era estagiário, ganhava uma miséria e eu não podia, sabe, sustentar não dava. E, finalmente, eu fui para a FINEP, que apoiava o programa aqui, então eu ganhava como burocracia estatal e trabalhava aqui, resolvi todo o meu problema e militava no SEBS. Então, aí começa a militância, o trabalho de pesquisa, né, que eu trabalhei na equipe do Arouca, e a gente fez o primeiro livro que eu lancei, eu e o Jaime, que era em Previdência Social. Então, nós estávamos numa produção muito intensa na área de saúde coletiva, e uma construção política. Porque, por exemplo, esses professores do Instituto de Medicina Social escreveram um documento que é a origem do SUS, mas que, certamente, esse documento, se não tivesse sido assumido pelo SEBS politicamente, teria ficado lá no Instituto, depois morria ali. Mas aí a gente assume isso, discute, uma parte foi, inclusive, discutida lá na minha casa e tal, refizemos algumas coisas e levamos isso para o Congresso, um simpósio de saúde da Câmara. Isso foi a primeira vez que a gente assume politicamente uma proposta que depois virou o SUS. Mas ali estava toda a construção, né? O SEBS, com os núcleos em todo o país, né, articulou um montão de pessoas, formou um montão de gente. Então, tinha uma base social de profissionais, uma base que não era popular, mas era de profissionais de saúde, que foi sempre o que defendeu ali a construção do SUS. Mas isso já estava. Então, quando a gente vai para a 8ª Conferência, é uma época assim, que você está no final da ditadura, né? Aí a gente vai lá para o... A gente tinha reunião do SEBS toda segunda-feira. Era no Sindicato dos Médicos. De vez em quando a polícia entrava, nós tínhamos que sair correndo, pegava o mimeógrafo, as coisas que tinha escrito, saía correndo para a casa de um, perdia metade, perdemos um negocinho que nós tínhamos escrito lá sobre... Enfim, às vezes estava cheio de pulga, e a gente tinha que fazer a reunião com as pernas para cima, porque era um negócio que estava imundo. Enfim, era assim que a gente tinha que trabalhar. E aí, o último ministro da Saúde aí da época da ditadura, havia uma tensão muito grande entre nós. Nós, eu estou falando, esquerda da área de saúde, movimento sanitário, que chamava, na época, jocosamente, resolveram nos chamar de Partido Sanitário. E nós assumimos isso, porque realmente nós nos comportávamos como? Nós nos organizávamos, nós tínhamos propostas comuns e tudo mais. Aí acontece o seguinte, aqui na Fiocruz tinha esse programa PES-PEP, que foi a base acadêmica da história, tinha o SEBS, que era lá, e nós atuando em tudo isso. Só que o pessoal todo fazia um montão de reivindicações, porque era todo mundo bolsista. Aí fizeram reivindicações para ser contratados. Aí a reivindicação foi um sucesso. Só que quando foi para ser contratado, tinha que voltar e as fichas para o SNI. E aí nós começamos a descobrir que todo mundo ali era de esquerda. Porque um indicava o outro indicava o outro, mas ninguém sabia quem era o outro. Entendeu? As pessoas não sabiam que um era até do mesmo partido você não sabia quem era. Porque nós estávamos todos na clandestinidade. E aí, quando começam a voltar as fichas, a gente descobre que aquilo era um bando de gente
E o presidente da Fiocruz resolveu que alguns tinham que ser eliminados, assim, como é que ele chamava? Gervásio? Esqueci o nome. Mas ele era pai do Eduardo Jorge, que foi candidato e tudo. E como o Eric tinha sido o cara que levou o Eduardo Jorge para a esquerda, esse presidente da Fiocruz queria que o Eric sumisse no mapa, entre o Pellegrini, várias pessoas. Aí o Arouca faz a primeira reunião na clandestinidade, né, do Partido Sanitário, não é do movimento, é do partido no sentido de como é que a gente se organizava, né? E acho que aí é o nosso tributo que a gente tem que pagar ao Partido Comunista, porque nós sabíamos fazer organização. O que nós sabíamos fazer não era só era organização. Aí o Arouca faz uma primeira reunião convidando todas as pessoas que tinham já uma presença dentro das instituições. Foi na casa dele, o Arouca morava na Praça do Jockey, já tinha separado, estava na Praça do Jockey. A reunião durou mais tempo para as pessoas conseguirem entrar na reunião, porque tinha que entrar de 15 em 15 minutos, não podia entrar em bando, porque senão o porteiro avisava a polícia política, né? Porque era assim, os porteiros todos tinham instruções de como... Aí demorou aquele tempo todo para a gente conseguir juntar todo mundo, e a questão que foi colocada era como que nós vamos fazer para não ter exilados na área de saúde coletiva. Por causa disso, porque sanitarista só pode trabalhar no governo. E o governo tinha apertado e descoberto muita coisa. Então, as pessoas iam ter que ir embora do Brasil. Aí, essa reunião foi na casa do Arouca num dia, e no dia seguinte na minha casa. Porque também não podia ser 2 dias de reunião, porque senão a polícia chegava antes, né? Aí, nessa reunião, estavam pessoas que tinham já professor da USP, enfim, pessoas que tinham uma importância e tinham algum recurso na mão. Nós conseguimos manter todas essas pessoas que estavam perseguidas sem que elas tivessem que sair do país. Assim, a vida delas virou um inferno, moravam 3 meses em Montes Claros, 2 meses fazendo consultoria em Brasília, depois ia para o Pias, no Nordeste, depois ia para São Paulo, para Campinas. Onde tinha gente que tinha algum recurso, a gente manteve todo mundo aqui. Então, a gente tinha uma organização realmente muito forte. Mas, quando chegou na época da construção do SUS, nós estávamos já em posições estratégicas dentro do governo. O Arouca estava aqui na Fiocruz, né? Ainda tem a história do Arouca antes, mas agora já passei por ela. E o Arouca estava na presidência da Fiocruz e o Ézio Cordeiro no INAMPS, com equipes, todo mundo do movimento sanitário. Só que o INAMPS tinha uma perspectiva de não criar o SUS, manter o SUDES, que era a relação da Previdência Social na área de saúde com os estados. E nós queríamos criar o SUS no Ministério da Saúde. Então, nós rachamos. Sabe? Aí a gente rachou, e aí já não era mais clandestino, aí já estava na fase hoteleira. A gente fazia reuniões no Hotel Novo Mundo e tal, nessa fase. Aí a gente vai para lá e começa uma discussão feroz. Até que alguém propõe assim, não, vamos nos unir, nós temos o projeto da reforma sanitária, que nos une, nós temos diferenças, não sei o que lá e tal. Aí alguém de idiota levanta o dedo e pergunta, mas qual é exatamente o projeto? Aí o Arouca fala assim, isso nós não vamos discutir, senão a gente racha de novo. E aí continuamos unidos, assim, precariamente unidos, que era aquela coisa. A figura do Arouca é muito importante em toda essa construção. E nós todos que éramos também, não era ele sozinho, né? Nós éramos um movimento. Mas a mulher do ministro, desse ministro do último, lá da saúde, era nossa. Ou seja, ela era do movimento sanitário. Ele era da ditadura, mas ela era do movimento. E ela mandava nele. O que era muito importante. A Fabiola. Que bom! Até hoje é uma pessoa muito importante. Então, ela fala a primeira vez, ela fala para ele chamar o Arouca, no início, antes da conferência, para vir. Então, o Arouca já era uma figura, né, reconhecida intelectualmente, que dirigia esse instituto, não sei o que lá e tal. E aí a gente discute, olha só, 1 mês discutindo se o Arouca ia ou não ia para a reunião com o coisa. Aí discutimos na base do partido. Discutimos, e chegamos à conclusão que ele devia ir. Que a gente que era contra, dizia que a gente ia ser cooptado, estava legitimando a ditadura, aquela coisa toda.
E depois levamos essa discussão, porque ele era presidente do SEBS, que ele ia... né? Aí levamos e também ganhou essa posição, que o próprio Arouca, eu defendíamos, vários, né, o pessoal do partido defendia essa ideia de que o Arouca ia dizer que ele estava indo, mas que ele não era ele era um movimento da sociedade, o SEBS, que tinha que ser reconhecido como movimento, como ator político, PPP e tal. Então, depois de um mundo de discussões, aqui a gente não tinha celular, não tinha nada. Chegava fim de semana, todo mundo, cada um ia para sua vida. Aí some todo mundo, na segunda-feira tinha as reuniões lá, né? Chega na reunião, e aí, Arouca, todo mundo tensíssimo, como foi a reunião com o ministro, né? Primeiro encontro nosso com o governo da ditadura e tal. Aí o Arouca falou, não fui. Aí o cara, não foi por quê? Ele falou, não fui porque eu sonhei com o capeta. E quando eu sonho com o capeta, vai dar merda. E essa história é maravilhosa, porque o capeta era o estado da ditadura. E a possibilidade de dar merda era muito grande. Então, ele sonhou com o capeta. Ele não... E é tão interessante que não houve ninguém que reclamasse disso. Ou seja, a esquerda comunista, quando falou do capeta, todo mundo achou que era justificativa mais que plausível para alguém não ir no encontro com o capeta. Então, não foi. Já nessa época da conferência, e as conferências aqui eram conferências de técnicos dos ministérios que eram chamados. Mas estava essa tensão entre INAMPS e passar ou não para o Ministério, criar ou não o SUS. Aí esse ministro chama, a Fabíola mandou ele chamar o Arouca foi lá e tal, e ele falou, olha, se a gente for discussão técnica, o INAMPS tem dinheiro, tem poder, o Ministério não tinha nada, eles não vão perder. O que a gente faz? Né? Aí o Arouca falou, não, a gente muda o formato da conferência. Vamos botar 50% da sociedade civil e outros técnicos. E aí a gente ganha. E aí vamos chamar os sindicatos, vamos chamar a igreja, vamos chamar não sei o que lá, PPP, pastoral. Aí o cara falou com ele, quem é que vai dirigir essa loucura? O Arouca falou, eu vou dirigir. Então foi assim, né? A gente já tinha a ideia construída da participação, da descentralização, tudo isso a gente já vinha lutando com isso. Mas apareciam oportunidades e a gente tinha uma figura que podia encabeçar isso, né? E nessa época o SEBS já estava muito fraquinho e a Abrasco estava muito mais fortalecida. Então, nessa época, eu estava na vice-presidência, com o Sebastião era presidente, na vice-presidência da Abrasco, né? E nós fizemos um documento na Comissão de Política da Abrasco, que foi discutido no Brasil inteiro de preparação, chamado Pelo Direito Universal à Saúde. Esse documentozinho foi discutido em tudo quanto é lugar. A gente ia nas conferências regionais, a gente ia discutir conferências assim, pela primeira vez a gente também se encontrando com uma base popular. Eu me lembro de eu ir falar em Recife, tem que parar no início da conferência porque as pessoas não tinham dinheiro para transporte e não tinham dinheiro para comer. E os que estavam ali, delegados e tudo mais, o que a gente ia fazer? Então, passa um tempão levantando fundo, começando a discutir e tal, que não era o estilo do movimento sanitário. Até aquele momento, a gente era um movimento de profissionais. Uhum. E aí se encontra com uma base popular, o Movimento Popular da Saúde, MOPS e tudo mais, e a gente passa a ter, né, que falar, minha fala já vinha da minha tese e tudo mais, era muito teórico, né, com relação à construção da cidadania, que foi a linha que eu assumi, desenvolvi teoricamente e tal, e as pessoas, e Estado e cidadania, as pessoas falam, como é que você vai falar? E quando eu chego em Recife e vejo aquela plateia que metade não tinha dente, eu falei, tem que falar, Sônia, tem que falar do jeito que as pessoas falam. E falei, foi um sucesso e tudo mais, entendeu? Então a gente passou também a aprender a fazer política que não fosse para profissionais intelectuais, não fazer política com o povo e tudo mais. Então, quando foi eu falava no segundo dia da conferência, né? O Arouca fez aquele discurso histórico no primeiro dia, mas ele não podia bater, porque ele era o presidente da conferência, assim, não podia bater, eu podia. Então, de noite nós saímos, a direção da Abrasco, que era o Sebastião, eu e o Paulo Bus, para sentar, o que eu vou falar, né? Como é que eu vou falar lá? E aí o Paulo dizia, não, fala aquela coisa sua, essa construção. Eu falei, não vou falar nada disso.
eu vou fazer política. Eu lá para bater e fazer política e tal. E aí realmente foi um momento muito forte na minha vida, porque eram 5 mil pessoas, praticamente, né? E as pessoas começaram a levantar, e aquele estádio inteiro me aplaudindo. Foi meus 15 minutos de glória, que cada um tem direito na vida, em algum momento os meus foram ali, né? Foi muito impactante e deu uma força, assim, também, né? Mas nós éramos quadros, né? Sempre fomos. Então, cada um fazia ali o seu papel, que tinha que fazer. Enfim, tinha outras pessoas em outras mesas, outros que estavam no público, a gente fazia junto, né? Essa construção é coletiva, ela tem uma liderança, claro que tinha, mas assim, é uma construção muito coletivizada, e eu participava dela. Também tinha uma posição ali dentro, né, muito respeitada, de produção teórica e de militância mesmo, política mesmo, militância. Essa sua relação com o coletivo é muito presente, muito evidente. Como é que você percebe a vida a partir dessas novas relações sociais que você foi construindo, Sônia, em cada lugar que você foi passando, né? Como é que você se percebe nesse lugar dessa coletividade, dessa força, dessa assertividade, dessa proatividade, mas com muito afeto? Eu sou canceriana, né? Então eu gosto de casa, comida, né? Com ascendente em câncer. Então, para mim, faz parte. Eu acho que tem uma coisa de comunhão, né? O símbolo da Igreja Católica, a ideia de você comungar, eu acho que comer junto, beber junto também, são formas de coletivizar o afeto, especialmente se você está em casa também. Então, eu gosto de levar as pessoas para a minha casa, e foram vários grupos que eu fui formando, seja de alunos, de pesquisadores comigo, criei o NUPES aqui, né? Então, foi agora o dicionário. É sempre nessa mesma ideia de uma coisa coletivizada. Eu sou muito assertiva, para dizer, porque não sou autoritária, eu acho, mas sou mandona e gosto disso, de fazer as pessoas... mas, assim, não é mandar para diminuir as pessoas. Eu puxo as pessoas comigo. Eu acho que todo mundo pode ir para muito melhor. E não tem ninguém que trabalhou comigo que andou para trás, até porque eu não deixo. Eu faço igual minha mãe, empurra para frente, que a gente segura, entendeu? Seja segurar em questões afetivas, seja em questões financeiras, seja em questões intelectuais. Pessoas que ficaram com problemas mentais, seja o que for, a gente sempre tá junto. Porque eu acho que é isso, ninguém vive sozinho, ninguém produz sozinho, e a forma, eu trabalho e eu produzo muito mais quando estou junto. Até sinto falta de dar aula por causa disso, porque quando eu dava aula, eu criava muito, eu gostava do quadro negro, assim, ficar... no diálogo, eu ia criando mais do que eu acho que ficar só sentada lendo. Eu não sou um intelectual daqueles que senta e lê, fica a madrugada toda lendo sozinho, gosta de ficar, né, tipo a maioria dos intelectuais. Eu não, gosto de assistir novela, quando chega às 6 horas da tarde, eu paro esses negócios todos e vou assistir. Pode ser a mais estúpida do mundo, mas vou parar de fazer isso, vou ver bobagem, vou cozinhar, vou trazer pão, fazer bolo, cozinhar, fazer comida para os outros. Eu gosto disso. Gosto de fazer faxina na casa dos outros. Já fiz. Então, acho que faz parte da vivência, né? Para mim, essa ideia do intelectual como sendo só cabeça, né? É o Frei Boff, né? Que falava que aqui educa as pessoas para ser anjo barroco, que não tem braço, não sabe fazer nada. Isso, para mim, é um total absurdo. Eu acho que as pessoas... E assim eu criei minha filha, que desde pequena cozinhava comigo. Hoje minhas netas de 8 anos de idade fazem panqueca para a vovó e tal. Ou seja, faz parte na vida, né, de forma de viver, você assumir essas tarefas do cotidiano e fazer de uma forma coletiva. Acho que eu fui criada assim e crio assim. Se você pensar que a pessoa é uma cabeça só, eu acho que isso aí é amputar, né, a pessoa da possibilidade. Você contou para a gente da sua experiência de contato com a favela, isso em Belo Horizonte ainda, lá, aqui no Rio de Janeiro.
Como é que foi essa experiência do contato com a favela? Aqui, por exemplo, eu trabalhei, né, toda essa construção do SUS, que teve momentos, como eu te disse, de contato com movimentos populares, mas não era o principal, né? Foi muito de profissional o trabalho. E institucional, quer dizer, eu nunca trabalhei tanto em instituições, assim, no sentido de nunca quis ir para ministério nem nada. Na Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte, eu fui assessora do senador Almir Gabriel, que era relator da Seguridade Social. Então, nesse sentido, a gente escreveu parte da Constituição. Eu conheço coisas que foram escritas na varanda da minha casa, né, e que depois mudava lá no debate e tal, mas a gente participou de criar uma institucionalidade, o direito à proteção social. Eu consegui introduzir a área de assistência social, que não era pensada. A forma de organizar a Assembleia Constituinte era na área de Seguridade Social. Seguridade Social era uma subcomissão de saúde, uma subcomissão de previdência. E aí eu falei com o Almir Gabriel: Almir, não existe isso no mundo. Você tem que botar assistência dentro disso. A assistência faz parte da construção da Seguridade Social. Era muito uma visão do que eu estudei e trabalhei a vida inteira, mas a gente estava ali fazendo política, brigando com essa coisa e tal. E o Almir disse: esse negócio de assistência não dá nem para definir isso. A gente brigava ali. Um dia ele cansou e falou assim: se você conseguir definir, eu ponho, tá? Mas ele estava certo que punha e saía no dia seguinte, porque a gente escrevia um relatório ali, no dia seguinte vinha outro grupo de pressão e mudava tudo e tudo mais. Aí eu já tinha contatos com o pessoal da assistência social, né, porque o Conselho Federal de Assistência Social já era um conselho ativo na luta pela democracia e tudo mais. E aí eu já tinha trabalhado com eles, e aí eu consegui meter assistência, e aí o movimento veio, sem saber, porque eles não tinham proposta, eles copiaram tudo do SUS. Tanto que na Constituição você vai ver, não tem, é uma cópia do SUS, e conseguiram ficar, porque aí veio o movimento, não era eu. Eu abri a porta, e eles arrombaram a porta e conseguiram colocar lá. Então, e é incrível, porque a assistência, a área que tinha menos projeto institucional, foi a área que mais se institucionalizou e cresceu com uma riqueza própria, eu acho fantástico. Então, eu estava nessa coisa, mas num dado momento eu comecei a cansar de estar criando institucionalidade do ponto de vista da minha perspectiva teórica e política, que era a questão da cidadania. E eu dizia: desse jeito eu não estou construindo cidadania. Eu construo o direito, mas ele não se exerce. Onde é que precisa chegar nas pessoas que podem exigir esse direito? E aí, quando eu estava com essa questão existencial e política na minha vida pessoal, nem era com grupo nenhum, nem nada, quando eu comecei a fazer pesquisa em favelas, para me aproximar mesmo do que estava acontecendo com cidadãos. E aí que fizemos pesquisas. Por exemplo, fizemos uma pesquisa que era em grupos focais nas favelas onde estava tendo favela bairro. Aí fizemos com mulheres, fizemos com jovens e tudo mais. Então, eu fui para Vigário Geral pela primeira vez e fiquei impactada pelo discurso dos jovens, as questões, entendeu? Como você tentar traduzir as questões teóricas para uma discussão junto com os jovens. Então, isso era um esforço legal de a gente fazer, entendeu? Eu não podia chegar perto deles e perguntar o que era cidadania ou como é que eles achavam que era, não é nada. Mas a gente perguntava: bom, quem se sente cidadão, né, tem segurança, tem direito, ele projeta a sua vida. Então, o que a gente perguntava para a pessoa é assim: como é que você se vê daqui a 10 anos? Isso era um indicador de cidadania. Se ele era capaz de se projetar no futuro ou não, entendeu? Então, era um desafio interessante que a gente... E aí nós fizemos esse trabalho em várias favelas. Eu estava na IBAP, na Fundação Getúlio Vargas. Depois, nós fizemos, junto com o Crioula, também, um trabalho junto com
mulheres, mães de santo e tudo mais, que encaminhavam pessoas para o serviço de saúde, no fim das contas. Elas eram uma mediação entre a população e os serviços de saúde. E a gente fez um curso com elas, fizemos e a gente depois fizemos uma pesquisa sobre discriminação em saúde. Quem é discriminado, enfim, né? A gente sabe quem é. Então, a gente estava chegando sempre. Então, os meninos foram para os hospitais, ficaram nas emergências para ver como eles recebiam um travesti, como recebiam uma mulher negra, como recebiam... E ficavam fazendo observação. Depois, nós entrevistamos as pessoas. E aí, você percebia o seguinte, o tema da discriminação ele não entra no discurso da gestão. A gestão falava como se a discriminação nós não temos recurso, não é discriminação, nós não temos recurso, então nós não podemos atender as pessoas. Então é essa a justificativa, mais ou menos o que a gente ouviu na reunião de hoje, né? Que não é capaz de formular politicamente, né, uma análise de por que as coisas não funcionam. Né? E foi isso que a gente percebeu. Né? Mas a gente percebeu, e aí a gente fez um texto que é bem bonito, né, colocando o seguinte, o contra-direito à saúde. Eu criei o direito à saúde, participei dessa criação, mas depois, no andar da carruagem, o que a gente via era a peregrinação como contra-direito à saúde. Então, nós identificamos isso, quer dizer, esse era o marcador do contra-direito à saúde. A pessoa chega, diz, não, aqui não tem ortopedista, vai para não sei aonde. Aí a pessoa que tem que se virar para ir, para gastar dinheiro, para isso, para aquilo... E fizemos aí, era também uma experimentação muito bonita de pesquisa, porque como as pessoas não podem falar da discriminação, nem mesmo os que são discriminados, eles não falam, porque acham que é viver aquele sofrimento duas vezes. Então falam, se assim, você conhece alguém que foi discriminado, aí falam de alguma experiência, mas nunca falam próprio, a gestor não fala da discriminação, o que sofreu a discriminação não fala da discriminação. Aí eu chamei o Teatro do Oprimido para fazer uma reunião com a gente e fazer uma oficina de teatro, e nós chamamos estudantes de medicina, de farmácia, de psicologia, todos que trabalhavam em hospital, que já estavam internos, para a gente viver situações de discriminação teatrais. Menina, foi uma loucura. Aí sim, na emoção, saiu tudo. Só que nós filmamos e saiu péssima a filmagem, nós não podíamos usar. Mas a gente começou a experimentar isso e trabalhar essa questão de chegar perto da população através do caminho da pesquisa. Quando teve a UPP, né, ficou mais fácil de ir até as favelas. E subir a favela, papapá e tal. E aí eu formulei essa ideia de uma pesquisa sobre as UPP, como todo mundo estudou as UPP nesse país, e eu também. Né? E aí fomos fazer em algumas favelas, assistimos aquelas assembleias, entrevistamos pessoas, formei um grupo de pesquisadores e tudo mais. E nesse momento eu percebo, vindo da área de saúde, da área de política social e tal, a fragmentação enorme do conhecimento nessa área. Eu queria me apropriar da história das favelas. Aí você não entra por onde? Pela etnografia, os antropólogos, pelo problema urbano, pela história, pelo não sei o quê, cada um está num canto. Né? Era muito desfragmentado. E, ao mesmo tempo, eu, quando comecei a assistir essas assembleias, eu via lideranças das favelas construindo um discurso político super potente, analítico, e que também não aparecia nos textos acadêmicos, não sei, em teses que ficam ali, depois entrevistou, acabou. Aí eu falei, eu vou juntar isso tudo. Aí fizemos um seminário Favela é Cidade, que tem esse filme que está na plataforma, né, que a gente fez depois, e eu aí me juntei às pessoas que, o Machado, a Márcia Leite, pessoas que eram especialistas dessa área, coisa que eu não era. E aí eu falei, vamos fazer um dicionário de favelas, não sei o quê e tal. E eu ainda pensava, a gente faz primeiro ele físico, depois a gente faz ele uma plataforma. Nem sabia que era plataforma, faz ele online, qualquer coisa, sei lá. Aí, mas nem falei essa parte, porque só de falar de fazer um dicionário de favelas, eles todos me broxaram total, disseram que aquilo não tinha a menor possibilidade. Aí eu enfiei minha viola no saco, tal, fiquei meio assim.
Se as pessoas que entendiam disso achavam que era impossível, eu que não era da área, como é que eu ia fazer um negócio desse? Mas não desisti, não. Aí um dia eu encontrei o Marcelo, que estudava lá onde eu dava aula, né, na EBAP, e era da área de TI. E aí, conversando com o Marcelo, porque eu chamei ele para fazer uma disciplina minha e tal, que eu fui da banca dele depois, de tese. Aí contei a história, ele falou, Sônia, é muito mais fácil fazer isso numa plataforma do que fazer físico. Aí eu falei, então você convence essas pessoas. Chamei aquele grupo todo dos especialistas de novo, lá. O Marcelo foi lá, falou, e eles acharam maravilhosa a ideia. Eu falei, Machado, eu vou te matar, porque eu falei tudo isso, eles debocharam, me acharam que isso era inviável. Agora vem esse cara aqui, só porque ele é de TI, fala que dá para fazer, vocês estão deslumbrados com a ideia. Mas aí nos juntamos, todos, eles tinham credibilidade na área, coisa que eu não era da área e não poderia ter, para ter o poder de convocatória. Né? Por exemplo, da Cleonice, do Alain, de várias outras pessoas, tanto especialistas quanto lideranças de favela, o Itamar e tudo mais. Para alguns deles eu conhecia, mas eu não era uma pessoa que pudesse ter esse poder de convocatória. Eu falei, não, vamos fazer um conselho com metade, né, paritário, metade de lideranças intelectuais de favelas e metade de especialistas que estudam isso, né? E aí surge o dicionário e vai que vai, né? Aqui estamos, 5 anos aqui. Como é que você percebe a sua vida hoje a partir dessa nova conjuntura, sua chegada de volta aqui na Fiocruz? Cada vez menos assim institucionalizada, embora esteja aqui, né? Mas, por exemplo, no primeiro governo Lula, eu fui membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi uma experiência inusitada na minha vida, né? Porque eu realmente não esperava isso e eu tive contato com o empresariado, a burguesia, entender uma realidade que eu não vivia, né? Entender como é que tinha fissuras ali, como é que você podia se organizar, né? Nós criamos o Conselhinho. O Conselhinho nós chamava Conselhão, né? O Conselhinho era a esquerda. E a gente se reunia antes, você imaginar, a gente fazia coisa igual ao movimento estudantil. Todo mundo se inscrevia para falar, independente do tema que fosse, para poder, ninguém poder. E quando a gente via que a secretária estava querendo passar alguém na nossa frente, algum empresário, a gente ia lá e falava, olha, eu fiz política a vida inteira, você não me tira daqui não, que eu estou vendo. Então, isso foi uma experiência riquíssima na minha vida. Para o outro lado, para compreender como que a sociedade, a elite, seja ela a elite incluindo o sindical, o que seja, como se raciocina, como se organiza. E a gente fez um trabalho bonito lá. E eu me articulei muito com as organizações sociais, né? As organizações sociais, ONGs, que eu tinha participado do IBASE durante muitos anos da minha vida, mas muitas organizações tinham muito preconceito com o intelectual. O pessoal era de ativista, e os intelectuais não são. Então, aí houve uma sinergia também muito boa. Então, isso foi uma época boa. A volta para cá, depois de ter sido demitida lá da FGV, foi uma coisa boa, né? Porque eu salvei o dicionário. E eu não pensava em voltar para a saúde, porque isso também, a saúde é muito demandante. É muito organizada, produz muito, né? Ocupa espaços adoidado e tudo mais, mas te demanda muito, demanda falar aqui, demanda escrever ali, publicar ali. Então, eu falei, como é que eu vou dedicar o dicionário, fazer mais essa coisa? E vou também ficar na saúde, porque estar aqui não quer dizer estar no dicionário só. Eu estou no CE, eu tenho duas equipes de pesquisa enormes, né, que estão saindo 2 livros agora, vão sair aqui no Brasil também, um sobre federalismo, outro sobre proteção social. Então, eu via isso como um custo adicional. Eu vou para lá, para a Fiocruz, mas aí eu estou presa de novo nesse circuito. Para mim, como questão de vida minha e como intelectual, é tudo a mesma coisa, porque minha questão não é a saúde, é a democracia. Então, se num dado momento a construção da democracia passou realmente pela saúde,
porque hoje todo mundo reconhece que o SUS é papapá e tal, e na época a gente só que reconhecia que a saúde era o lugar no qual podia incidir sobre a democracia, construindo uma nova institucionalidade do que era o público e tudo mais, e nós fomos muito bem-sucedidos nessa loucura, que era um desvario naquela época, plena ditadura, a gente falando, vamos construir um sistema participativo, descentralizado, público, parará, era total, né, loucura. E depois eu achei que passava pela questão urbana, mais recentemente, que a democracia tinha que encarar esse problema que não é, que tem a ver com raça, tem a ver com mulher, tem a ver com exclusão, tem a ver com outras coisas também que estão ligadas a isso, que eu quero incorporar, por exemplo, a questão de transporte, que eu acho que é crucial no sofrimento dos trabalhadores, enfim, né, dos jovens, dos coletivos, que me deslumbrei muito vendo essa atuação dessas pessoas. Então, agora eu sempre trabalhei só com gente jovem, muito mais jovem que eu. Então, não é uma novidade para mim. Talvez a novidade seja trabalhar com tantas pessoas de periferia, né, tantas pessoas negras, sendo que meus grupos sempre foram grupos de formar gente, de estar em contato com me rejuvenesce, né? Eu gostei de ver a diferença, eu gosto disso, não me incomoda a diferença, ao contrário, eu gosto dessa ideia. Mas, assim, também tenho sentido falta de voltar a trabalhar mais dentro da favela, porque fica uma administração aqui desse negócio, né? Estive pensando muito nisso nos últimos dias, porque, mas, mesmo indiretamente, eu acho que a gente consegue, porque, por exemplo, quando a gente foi fazer análise do discurso e tomou o Papo na Laje como discurso, é um contato forte com uma juventude que está refletindo sobre si mesma, e eu fiquei absolutamente fascinada por aquelas pessoas, por aqueles discursos e tudo mais, né? Então, indiretamente, a gente chega lá. E quando está no território mesmo, você vê outras coisas, vê com outro olhar, né? Eu estava na análise de conjuntura do SEBS na segunda-feira e eu coloquei uma pauta que eu acho que é muito importante da gente trabalhar ela hoje. Por exemplo, o SUS é um projeto que era um projeto da esquerda, que é o universalismo. Nós vamos criar um país, né, no qual as pessoas têm direitos iguais, é universal e tudo mais. E agora nós estamos diante, né, de lutas identitárias, de grupos. Em que medida essas coisas podem se combinar? Em que medida elas se estressam? Já há algum tempo eu tenho escrito teoricamente sobre isso, tem um texto que eu chamo A Expansão da Cidadania, mostrando que a expansão da cidadania tem se dado através desses grupos. São mulheres, negros, gays, não sei o que lá e tal, não é a base que criou a ideia da cidadania, que foi do estado de bem-estar social, que era a classe operária, homogênea, masculina e tudo mais. Então, essa questão é uma questão que me tesa, teoricamente, a pensar como é que lidar com isso. Eu lembrei que você perguntou do IBGE, a gente foi, antes do IBGE, a gente foi lá naquele Museu das Favelas também e tudo mais. Há uma radicalidade em alguns desses movimentos que nos excluem, porque eu vou poder falar de favela em algum momento se eu não sou favelada, nem negra, nem nada disso, ou está proibido que eu fale sobre isso. Essa questão está se colocando muito fortemente. Na Conferência de Saúde Mental, o Paulo Amarante, que é a figura emblemática da luta antimanicomial no Brasil, foi falar e uma mulher levantou, pegou o microfone e disse: eu não vim aqui para ver um homem branco psiquiatra falando. E interditou o discurso da pessoa que é a mais importante da reforma psiquiátrica. Então, isso está acontecendo e eu cheguei a sentir, em alguns momentos, esse tipo de rejeição a uma mulher intelectual branca diante desses contextos. Como é que eu vou falar de favela? Né? Então, acho que essa questão é uma questão que pode ser combinada, mas exige um esforço teórico e político nosso de combinar essas duas coisas, porque abrir mão do universalismo é segmentar de novo. E acho que nosso grande avanço foi o universalismo, mas também um universalismo que não conseguiu incluir todo mundo,
também não é suficiente. Então, vem essas lutas das pessoas que se sentiram excluídas mesmo no universalismo. Eu escrevi até sobre isso num texto do Outras Palavras, porque na conferência, na 17ª conferência, tinha uma mulher trans que disse que era um absurdo falar de igualdade na Constituição e na lei da saúde, lei orgânica, que tinha que falar de equidade, porque as pessoas não são iguais. Olha, é claro que não são iguais. A igualdade é um construto político, não tem na natureza nada igual. As pessoas não são iguais, ninguém é igual mesmo. Mas a equidade não é um caminho para chegar na igualdade. Ela não é o fim em si mesma. Entendeu? Mas os movimentos mais aguerridos, às vezes, tomam a igualdade como alguma coisa ruim. Então, acho que nós estamos vivendo esse impasse. E, às vezes, isso também é colocado pessoalmente, né? nos colocando diante disso. Então, no IBGE, eu acho que foi um avanço enorme, né? Acho que tem a ver com essa conjuntura política que permite que grupos que há muito tempo pensavam isso, mas que não tinham essa possibilidade de criar esse espaço institucional, que foi um espaço muito plural, né? Chamando acadêmicos, chamando movimentos de favelas, de vários grupos, para discutirem junto e trabalhando essa ideia desse conceito que terminou sendo o de favelas e comunidades, porque eles fizeram uma pesquisa também, e a pesquisa indicou que, na maior parte do Brasil, o termo é comunidade, não é favela, na grande maioria. Então, usaram isso. E nós acho que conseguimos ali avançar no sentido de tirar o conteúdo negativo, que essa forma de criar esse dado a partir de um conceito de negativado, né, era uma forma de discriminação muito forte. E as palestras que eu assisti ali, talvez uma que mais me chamou a atenção foi de um defensor público de Recife, nesse seminário lá que eu estava, do IBGE, mostrando como que os juízes tomavam decisões em função deste conceito preconceituoso, cujo único fundamento é a propriedade, né, e tudo mais. Então, acho que é um avanço que não sei como que nós vamos conseguir levá-lo adiante nas políticas públicas, mas ele abre um caminho, né, que consolida uma luta de muita gente, de vários grupos, e acho que é extremamente importante isso. Então, acho que há uma conjuntura favorável, acho que nós temos pessoas, lideranças de favela que estão ocupando posições no governo e se criou todo um sistema participativo novo nesse governo. Eu tenho muito temor do que isso tudo vai representar. Eu estou observando, porque no primeiro governo Lula, mais da metade dos ministros eram todos sindicalistas. E os sindicatos, que já estavam perdendo força historicamente pelas transformações na produção e tudo mais, mas ali eles foram calabocados, eles ficaram prisioneiros daquilo ali. A gente estava lá, a gente discutia, a gente participava e tudo mais, mas é claro que a estrutura de poder, ali a gente tinha 3 minutos para falar, cada um, tudo bem. Mas a hora que a gente ia embora, tomar um chopp, conversar, papapá, por mais à esquerda, o que seja, os empresários saíam para dentro do palácio junto com o Lula e faziam o lobby deles, faziam no Congresso, faziam junto ao presidente. Então, a assimetria de poder é enorme. E o que a gente, do meu ponto de vista, podia fazer melhor ali é ser incisivo e crítico. Mas os sindicatos queriam me pegar lá, porque eu estava fazendo crítica a qualquer coisa do governo que eu fizesse. Me vinham e diziam, mas o que é isso, Sônia, não sei o que lá, e reclamavam. Eu tenho um temor de que isso esteja acontecendo com os movimentos sociais de favela, né, que pela primeira vez estão tendo uma projeção na estrutura de poder, mas é uma projeção que pode ser importante se eles conseguirem fazer avançar, mas pode ser uma forma de cooptação e de redução do poder de contestação e o poder de fazer avançar a sociedade brasileira. Então, eu tenho um temor. Acho que os movimentos devem ficar alerta em relação a isso, porque a história a gente já viu como é que acontece, e, enfim. Aí você perguntou depois sobre
sobre esse novo conceito de favela, né? Essa construção da discussão, fruto da discussão com o IBGE. E como é que você vê a favela hoje? Como eu vejo a favela hoje. O que é a favela para você? Como você vê a favela hoje? Eu vejo como um espaço de insurgência muito grande, né? Que se manifesta na música, na dança, nos corpos, se manifesta contraculturalmente, o que eu acho extremamente importante, que eu acho que passa por aí. Agora, também é um espaço de insegurança enorme, né? Eu acho que as pessoas, e se a cidadania quer dizer que as pessoas têm direitos e, portanto, elas se sentem protegidas e, portanto, elas têm uma segurança social, que é isso, a ideia de seguridade social, na favela elas não têm. Não tem segurança diante do Estado, da polícia, do traficante, da milícia, do que vai ser o futuro do filho, nada. Então, isso faz com que as pessoas também se sintam muito fragilizadas e muito prisioneiras de quem oferece uma alternativa, às vezes, muito fácil de comprar, como os neopentecostais, que acabam sendo um apoio grande também para as pessoas ali, porque elas precisam desse apoio, mas um apoio que cobra um conservadorismo, uma posição de conservador para a direita, né, de pessoas que não necessariamente estão procurando isso, elas estão procurando uma segurança, um apoio, um acolhimento que o Estado não dá. Né, que o Estado não dá. Então, eu acho que as políticas... Eu falo muito nas minhas coisas que o Estado precisaria, primeiro, entender que comunicação não é publicidade. Você fala que o Estado está comunicando, enche de publicidade o que fizeram, o que não fizeram. Isso não quer dizer nada para as pessoas. A comunicação é dialógica, é ouvir as pessoas, saber as demandas delas, falar a linguagem delas. Deve ser um conceito que eu tenho trabalhado e elaborado de Estado pedagógico. Eu acho que qualquer contato com o Estado deveria ser pedagógico, não no sentido de ensinar, no sentido de ouvir e trocar. E não é. A pessoa, hoje, assim, a coisa que mais me chama a atenção no contato do cidadão popular, favelado, com o Estado, é a fala de se sentir humilhado. Para mim, esse é o conceito que está me tocando, assim, zunindo no meu ouvido o tempo inteiro. Se ouve a pessoa, fui na área de saúde, não tinha médico, não ia lá, eu fui humilhado. Quer dizer, vai para a creche, está caindo aos pedaços, não consegue, fica na fila para conseguir assistência social, uma humilhação mesmo, as pessoas ficam naquela fila horrorosa de madrugada, sujeita a qualquer coisa, aí a senha acabou. Quer dizer, isso não podia acontecer. Qualquer lugar desse tinha que ser um lugar de acolhimento. Se nós não fazemos isso, vão fazer outras pessoas. Exatamente. Vai fazer o traficante, vai fazer o pastor, vai fazer qualquer outra pessoa. Porque nós que estamos no Estado, não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos humilhar. Eu até acho assim, quando a pessoa falha que está humilhado, já tem uma noção de direito. Porque o camponês e tal, ele não se sentia humilhado. Ele achava que aquilo era assim porque tinha que ser. Uhum. Quando a pessoa fala que foi humilhada, é porque ela sabe que tem um direito que não está se realizando. É um avanço. Mas como chegar a um Estado que seja capaz de não humilhar as pessoas? Esse é meu grande dilema atual, é como ter um Estado com essa capacidade. Mas voltando um pouquinho atrás, quem foi a grande figura que te inspirou? Não sei mesmo, eu tinha várias pessoas que foram importantes na minha vida. Não sei se foram inspiração assim, para seguir, não. Eu embora eu fale muito do Arouca, porque eu acho que ele teve uma posição, mas não sou daquele povo que fica babando o ovo do Arouca, não sou mesmo. Ao contrário, brigava com ele, discutia com ele. O Betinho, participei lá daquelas rádios construídas, 10 anos nós brigávamos igual o gato e cachorro, eu e o Betinho, depois saíamos para ir jantar junto e fazer aquela coisa toda. Então, assim, são muitas pessoas que foram importantes, que têm uma projeção nacional, e eu reconheço essa projeção, mas eu não tenho essa história de um ídolo, uma pessoa, assim, não. Eu acho que a gente vai se construindo em todas as relações, né? Das mais visíveis publicamente, aquelas que são invisíveis. Você falou agora, eu me lembrei do Romualdo, meu amigo. O Romualdo é maravilhoso.
sido um menino adotado, foi dado para os outros, sofreu um diabo. E era uma pessoa que eu invejava muito, porque depois de ter sofrido todas as misérias do mundo, eles mandaram ele para um seminário, para os pais. Como ele estudou filosofia, depois nós dois trabalhávamos junto na Faculdade de Filosofia em Belo Horizonte. Pesquisa e tudo. E eu tinha uma inveja dele, porque ele sempre conseguia elaborar aquelas coisas muito mais do que eu, sabia? Eu falava, por que eu não consigo? Eu sei que é porque eu não tinha estudado filosofia, então não tinha. Mas era inveja boa, porque eu adorava ele, adorava. E adorava também a forma, que não é a minha, mas é a forma de identidade dele. Nós éramos amigos de alma, assim, né? Por exemplo, ele fez um concurso para professor da universidade e passou no concurso, e aí depois, quando tem que um exame de admissão, aí o exame de fezes dele deu que ele tinha uns bichinhos lá dentro e tinha que se tratar e fazer outro exame de fezes, senão não podia ser professor. E ele disse que não queria ser professor, desistiu. É tudo que nós queríamos na vida, e ele disse que o Estado não tinha a ver com as fezes dele, que ele não ia deixar que o Estado definisse quais os bichos que ele tinha que ter dentro dele e quais que não tinha que ter. Então, sabe, eu te convivi com pessoas maravilhosas na vida, que tinham outra perspectiva diferente da minha. Não sei. Nós oferecemos para emprestar um cocô de qualquer um de nós para ele, mas ele não topou. Ele não topou. Então, assim, eu convivi apaixonadamente com pessoas maravilhosas da minha vida, inúmeras pessoas. Só você para poder adicionar na mesma conversa o cocô do seu amigo com o Estado. Com o Estado e a sua regulando trajetória impecável. Sônia, para finalizar mesmo, de verdade, para a gente te liberar dessa conversa maravilhosa, qual o seu sonho para você? Meu sonho agora era diminuir a barriga. Conseguir baixar alguns quilos e beber menos. Sim, buscar prazer em outras coisas. Prazer, assim, é fácil, né? Como o Vinícius chamava de cachorro engarrafado, que era o amigo principal. Mas, assim, eu ter uma vida mais saudável, continuar lutando. Eu quero poder ver minhas netas crescer mais, poder ajudá-las no que for possível, e para isso eu preciso ter mais saúde, que eu tenho muita. Eu sou uma pessoa esportista, então eu ando de bicicleta, dou a volta da lagoa, eu nado mil metros a cada vez que eu me meto numa piscina. Eu sou realmente, fiz tudo, só voar que eu não voei, mas já mergulhei de garrafa, já fiz windsurf, fiz qualquer coisa na vida. Então eu procuro viver uma vida prazerosa, né? Voltar a fazer joias, essas que eu estou são minhas, então eu voltar a fazer joias, cozinhar. Eu não tenho sonhos de grande coisa, não, e continuar lutando, mas para isso eu preciso realmente estar inteira. E às vezes eu tenho me largado um pouco, assim, né? Ficar assistindo novela, tomando um esquinho, aquela coisa. Alguma coisa que você queira falar que a gente não acho que já não contei, falou? já me virou do avesso. Gente, maravilhosa, né? Palmas para ela. Obrigada demais. Foi lindo. É bom.